No próximo dia 2 de outubro, serão escolhidos entre 336 candidatos de 23 partidos, 18 vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal. Para prefeito, há 6 opções. Em Araraquara, são 204 seções e cerca de 164 mil eleitores, o suficiente para lotar 8 estádios como esse, a Arena da Fonte. Mas na hora de escolherem seus candidatos, os eleitores devem analisar quem ocupará os cargos no Executivo e Legislativo, explica o cientista político. Eu acredito que o eleitor ele tem que analisar de maneira mais genérica quais são as propostas do candidato, né? Depende também do cargo. Se ele está analisando para o cargo de prefeito, é interessante ele acompanhar o plano de governo, saber como que tem se desdobrado as principais questões no município, enfim, porque é um representante que vai administrar os recursos públicos durante os próximos 4 anos. Agora, se é um cargo de candidato a vereador, eu acredito que o eleitor ele tem que ter minimamente um acompanhamento, se já for alguém que já esteja, né, na vereança, ele precisa ter minimamente um acompanhamento se o vereador tem cumprido bem a sua função de fiscalizar, de colaborar com a administração da cidade e propor projetos de lei que possam efetivamente impactar na vida da população. Caso seja um novo candidato que ele esteja optando, ele precisa analisar se realmente esse candidato tem condições, tem clareza de quais são essas funções básicas e se ele tem algum tipo de delineamento claro do que ele pretende fazer na Câmara. Durante essa escolha na reta final, o que é permitido e o que não pode ser feito pelos candidatos? O candidato, ao longo da campanha, o que ele pode estar fazendo é demonstrando as suas ações, aquilo que ele efetivamente deseja fazer, enfim, conversando com os eleitores, mostrando as suas propostas, né, participando de rodas de conversa, dos debates, né, circulando pelas ruas. O candidato não pode estar prometendo aquilo que ele efetivamente não tem condições de cumprir por conta da sua própria função. Por exemplo, via de regra, nós vimos vários candidatos a vereador por aí prometendo que eles vão colocar asfalto na casa das pessoas, que eles vão resolver o problema de iluminação, que eles vão prover medicamentos, enfim, várias das medidas que cabem exclusivamente ao Executivo fazer. Após a abertura das urnas, cabe ao eleitor fiscalizar o trabalho do seu candidato. Acompanhando os jornais para poder saber as notícias que estão sendo repercutidas no município, quais são os verdadeiros problemas que estão sendo levantados, o que tem sido feito nas diferentes áreas, saúde, educação, cultura, saneamento básico, infraestrutura, assim como também acompanhar o trabalho que é desenvolvido no Legislativo. Por quê? Porque comumente as pessoas elas tendem a acreditar ou elas levam em conta muito mais aquilo que o prefeito faz do que aquilo que os vereadores fazem. E é importante a gente destacar que os vereadores eles cumprem funções e têm responsabilidades muito importantes para a vida da cidade. Então, portanto, para você poder avaliar bem o seu candidato, é desejável que você acompanhe as sessões da Câmara, que você frequentemente, se possível, esteja acompanhando as próprias páginas nas redes sociais do seu candidato para ver se ele está dando algum tipo de devolutiva do seu mandato. Você verificar sempre os dados oficiais. É interessante entrar no site da Câmara, porque o site da Câmara Municipal, por exemplo, de Araraquara, traz dezenas, centenas de informações importantes, né, referentes a iniciativas de projetos de lei, tramitação de projetos, né, indicações que são apresentadas, requerimentos solicitando as informações do Executivo. Então, ou seja, para você conseguir fazer uma avaliação mais completa, é preciso que você acompanhe, sim, o dia a dia da Câmara Municipal e aquilo que os vereadores têm feito. Na eleição de vereador, por exemplo, nem sempre quem tem mais votos assegura a cadeira, justamente pelo modelo adotado que é o sistema proporcional. O sistema proporcional, ele visa garantir os votos das minorias. Se o majoritário ele visa garantir da maioria, o proporcional ele visa garantir a representação da minoria. E é preciso dizer o seguinte, no sistema proporcional, o cômputo de votos, ele não vai direto para o candidato, né? As pessoas acabam tendo a ilusão de que, se elas votarem em alguém, pelo fato dessa pessoa ser a mais votada, né, ou ter mais votos, obrigatoriamente ela é eleita. Não é assim que funciona, né? No sistema proporcional, os votos eles são contabilizados primeiramente para os partidos políticos, por isso que quando o eleitor vota, é preciso que ele leve em conta o candidato que ele está escolhendo, mas também a lista de todo o partido. Por isso que o nosso sistema chama proporcional de lista aberta. Por quê? Porque o eleitor ele tem a possibilidade de votar no candidato, mas ele tem que estar ciente que aqueles 2 números iniciais que vêm na frente do dígito do vereador dizem respeito ao seu partido político. Por quê? Porque no cômputo final dos votos, primeiro vai contar o voto dos partidos, o que vai importar no cálculo do quociente, que vai definir a quantidade de cadeiras que cada um dos partidos ou coligações vão receber.
Depois de feito essa conta, aí sim é que nós vamos ver, dentro de cada lista que foi apresentada pelos partidos ou coligações, quais foram os candidatos que tiveram maior votação. Então, por exemplo, se você tem uma coligação com 3 partidos, né, e essa coligação ganhou 3 cadeiras, consequentemente, dentro da lista que esse partido ou coligação estabeleceu, as 3 primeiras vagas vão ser destinadas a esses candidatos mais votados. Nesta urna, também é possível realizar voto branco e nulo. Muita gente acaba optando por isso. E você, sabe a diferença entre voto branco e voto nulo? Eu sei que o voto branco ajuda na legenda de um partido, é isso? Mais ou menos. O nulo, né? Não, eu não sei, não vou saber te explicar. O voto nulo, no caso, é quando você não escolhe ninguém e resolve anular sem ter nenhuma opção também. E o branco é boa, também agora me pegou. Talvez eu não saiba qual a diferença. O voto branco é aquele quando o eleitor chega à urna, aperta a tecla branco e depois a tecla confirma. O voto nulo é quando o eleitor chega à urna, ele digita um número que não existe, ou seja, que não é de nenhum candidato ou de nenhum partido que está disputando as eleições, e logo na sequência ele aperta a tecla confirma. O que acontece? Tanto os votos brancos quanto os votos nulos, eles não importam para o cálculo final que vai se destinar a gente saber quem vão ser efetivamente os eleitos. Ou seja, votos brancos e nulos, eles são descartados. Eles são considerados como votos inválidos. O que acaba importando para a gente saber quais candidatos vão ser eleitos são os votos válidos. Ou seja, no caso do voto a prefeito, apenas aquele voto dado no prefeito. No caso dos partidos, apenas aqueles votos que são destinados aos candidatos ou à legenda. Araraquara conta com cerca de 164 mil eleitores. 53% são mulheres e 47% homens. Quanto ao grau de instrução, quase 24% não concluíram o fundamental. Cerca de 9% completaram esse nível. Quase 21% não terminaram o nível médio. Pouco mais de 26% concluíram o ensino médio. Cerca de 5% não completaram o ensino superior. E quase 10% possuem a graduação completa. 3% apenas leem e escrevem. E 2% são analfabetos. Quanto à idade, 21% tem entre 30 e 39 anos, quase 19% entre 20 e 29 anos, 18% entre 40 e 49 anos, cerca de 17% entre 50 e 59 anos, quase 12% entre 60 e 69 anos, 10% tem mais de 70 anos e quase 3% até 19 anos. Para o dia da votação, o chefe deste cartório orienta os eleitores. O eleitor tem que levar um documento oficial com foto, de preferência RG, a habilitação ou mesmo passaporte, pode ser até a carteira profissional, e levar o que nós chamamos do santinho, né, que é justamente onde ele vai estar anotando o nome ou número do candidato para estar facilitando na hora da votação. O horário da votação, ela inicia 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Lembrando que todas as sessões, para aqueles eleitores que não votam em Araraquara, elas estarão recebendo a justificativa, bem como alguns postos que também nós estaremos disponibilizando aqui em Araraquara. Na sessão eleitoral, a manifestação individual é permitida, mas há restrições. Ele pode levar bandeira, apito, chapéu, desde que ele vote e vá embora. A partir do momento que ele vote e fique ali na redondeza, a partir desse momento já é considerado boca de urna. Aí tem que ser tomadas as providências devidas e ele vai estar respondendo pelos atos dele.